Fala, meus queridos, tudo bem? Atleticano Aleatório aqui no ar e hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Maranhão. O Rodrigo Maranhão, que é um atleticano que mora lá em Londrina há tempos já e está sempre acompanhando o Atlético e também está no nosso grupo de WhatsApp. Você que não faz parte, o link está aqui na descrição. Vamos falar com ele lá. Fala, Rodrigo, beleza, cara? Primeiro de tudo, queria te agradecer aí por ter aceitado o convite aqui de participar do programa. É legal a gente conhecer a história de outros atleticanos, né, aí perdidos pelo Brasil ou que moram em Curitiba mesmo. Mas, primeiro de tudo, então, eu queria te agradecer, cara, e queria que você se apresentasse pra galera aí. Quem é você, onde você mora, o que você faz? Rodrigo por Rodrigo, como diria a Marília Gabriela. Cara, eu que agradeço, acompanho seu trabalho faz tempo aí, desde o Pão com Vina. É uma honra aí participar dos seus projetos. Bom, meu nome é Rodrigo Maranhão, tenho 34 anos, moro em Londrina já há bastante tempo e sou advogado aqui, né, e atleticano desde berço, desde o primeiro minuto de vida. Show de bola. Cara, você morava em Curitiba antes? Morava. Eu morei em Curitiba até 2002, eu mudei primeiro para Rolândia. Tinha o Nacional lá ainda? Sim. Eu nem sei se tem ainda, eles caíram, né, estão na série... Agora, por incrível que pareça, tem 2 times em Rolândia, o Nacional e o REC, que é o Rolândia Esporte Clube, um absurdo. Eles estão na série prata, acho. Inclusive, vi Lothar Matheus comandar no Eric Jorge, em Rolândia. Ô, louco, que beleza. Então, aí mudei pra cá, daí depois acabei fazendo faculdade em Londrina, mudei pra Londrina e já tô mais tempo aqui do que em Curitiba. Legal, cara. E o teu primeiro contato com o Atlético, cara, você lembra qual que foi? Tipo, a primeira coisa que você viu do Atlético, assim? Então, assim, eu não consigo lembrar, né? Minha família materna é de atleticanos, assim, né? Doentes. Meu pai era coxa, mas ele não se importava muito com futebol. Eu achei que você tinha dado esse desgosto pra ele aí. Não, ele não se importava muito, mas também se importasse, acho que ele não teria tido muita escolha, assim. Meus tios já chegaram no hospital, já encheram o quarto de vermelho e preto e tal. Então, assim, a escolha do time eu não sei te dizer, porque foi algo que sempre teve comigo. Mas acho que, assim, o primeiro momento que eu consigo vislumbrar, assim, que eu vivi o Atlético, assim, como atleticano mesmo, foi no quadrangular da Série B, né, que acabou culminando no título da Série B. Acho que ali eu lembro bem, assim, eu acompanhando jogos na rádio e tal, e curtindo aqueles jogos e o título, assim, acho que já sabendo o que aquilo representava, né? Show de bola. E teu ídolo primeiro, assim, o que você tem, você lembra? Assim, eu comecei a torcer pro Atlético mais ou menos na mesma época que você, assim. E eu era vidrado no Oséias, cara. Pra mim, era o maior jogador da história do universo, assim. E era ele também? Quem que você gostava desse time? Teu primeiro? Cara, pra mim era o Paulo Rink, cara. Essa dupla aí, qualquer um dos dois que escolher, tá ótimo. Não, sem dúvida. Acho que o Ricardo Pinto também junto ali, né? Eram os 3 que tinham uma idolatria muito grande, assim, que acho que fizeram a gente se apaixonar de vez, assim, né? Porque era um time muito bom, né? Os caras eram... Tanto é que o Zé foi pra seleção depois, o Paulo Rink foi pra seleção não brasileira, mas alemã, né? Sim. O Ricardo Pinto, coitado, acabou que, né, por causa daquele problema lá, acabou não continuando, mas com certeza ali o Paulo Rink era o cara que, se eu na época tivesse camisa, não fosse só camisa 10, né, eu compraria a camisa dele, sem dúvida. Essa época era boa mesmo, cara, 95, 96, que daí chegou o Piekarski, o Novak, o Novak, né, então acho que assim, foi os dois, assim, 95 mais pelo título e 96, assim, que ele começou a era Petralha, acho que foi o primeiro grande ano da história do Atlético, né, assim, com essas contratações loucas, assim, vinham os gringos aí que ninguém sabia, os caras de seleção, foi bem massa essa época. Você ia na Baixada nessa época, você chegou aí? Cara, eu ia assim, meus tios Rubens e João, eles, na época mais o tio João, assim, ele já era ali, né, fazia parte da diretoria, ele não diretamente, né, mas
no conselho, né, como conselheiro, eu acho que ele é conselheiro até hoje, então eles já me levavam, eu lembro até que teve uma prova, a primeira vez que eles me levaram no estádio, assim, eles falaram, você até vai, mas você tem que saber 5 jogadores do Atlético primeiro, eu lembro disso, assim, piazinho, e daí eu falei lá, e aí a primeira vez que eu fui no estádio até não foi na Baixada, né, porque ainda, se eu não me engano, até não tinha voltado a Baixada, era mais no Pinheirão. A gente assistiu um jogo bem legal no Couto Pereira, meu primeiro jogo, aquele fatídico Atletiba. Aquele. Cara, eu acho que o meu primeiro jogo que eu fui na minha vida foi no Couto também, cara, e foi um Paraná e São Paulo. Meu pai me levou, meu pai era paranista. Meu pai tinha medo, assim, daí conseguiu um dia de levar naquela época era mais difícil de comprar cadeira, era muito mais caro, meu pai conseguiu também, o primeiro jogo foi no Couto. Essa época o Couto ficou sendo, né, o principal estádio um tempão, né, muita coisa rolava. Sim. Cara, teu ídolo maior, assim, continua sendo o Paulo Rink ou você criou um grande ídolo aí depois de tantos esses anos? Não, cara, assim, hoje, assim, por exemplo, mais contemporâneo, né, acho que com o tempo ainda eu acho que o Bruno Guimarães vai ser o grande jogador que eu vi com a camisa do Atlético, né? Pelo que esse piá tá trilhando aí na carreira, mas, cara, não consigo falar que meu maior ídolo na história do Atlético não é Thiago Cossito, tá? Foi o cara que na minha adolescência, quando você jogava bola, assim, falava algum jogador, era o Cossito. Dava uma bicuda em alguém e falava... Exatamente, assim, apesar de eu jogar mais, né, mais como 8 do que como 5 mesmo, assim, a raça do Cossito, a forma, porque criou-se esse negócio de ele ser caneleiro e tal, mas o Cossito jogava pra caralho, não era só raça. Ficou muito mais... ficou mais desse, assim, acho que até ele abraçou, né, essa questão da raça, assim, que foi uma coisa que a torcida do Atlético gosta muito, assim, e o Cossito é legal que ele tem praticamente tudo que o ídolo precisa ter, né, ele é um cara muito legal, pessoalmente, não sei se você já teve a oportunidade, assim, de conhecer, cara, ele é um cara muito bom de conversar, ele tem título, né, que ele tem um dos títulos mais importantes da história do Atlético, ele tem a identificação com o clube, né, jogou muito tempo aqui, continuou aqui, até hoje vai nos jogos e tal. Não tive, tenho um sonho de conhecê-lo. E ele teve 2 períodos, né? Ele saiu e depois voltou e jogou bem demais, né? Porque em 2001 ele jogou muito, mas eu lembro na Libertadores, na semifinal contra o Chivas, que eu fui no jogo, já estava morando aqui, mas eu fui no jogo, fez um jogo espetacular, assim. Além de dar uma bicicleta na cabeça do mexicano. Além de tudo, foi espetacular. Então eu acho que eu ainda não consigo substituí-lo, assim, apesar de eu dizer hoje que o Nicão é o maior da história junto com o Sicupira e tal. O Sicupira eu não vi jogar, né? Então acho que, mas, assim, é pessoal mesmo, não vou falar que o Cossito é o maior ídolo da história do Atlético, é o meu, né? Acho que é mais história pessoal mesmo. É isso que é legal do ídolo, né? Tem tudo a ver com... Até isso que você falou... Por exemplo, eu jogava de lateral esquerdo, então eu sempre tava de olho nos laterais esquerdos dos times. Então, assim, tem muita coisa pessoal pra você definir o que é um ídolo, né, cara? Qual que é a tua maior lembrança, a tua melhor lembrança com o Atlético, assim? O que você falou? Puta, graças a Deus que esse dia eu vivi. Cara, é impossível escolher entre 2, assim, né? Eu fui no primeiro jogo em loco da final do Brasileiro, né? Não fui em todos na verdade esse daí 2001 é um ano que ficou marcado porque foi o único ano que meu tio comprou, até tenho muitos, assim, eu sou desorganizado, perdi alguns, mas os cartõezinhos ele comprou o ano todo, então daquele Campeonato Brasileiro só não fui num jogo contra o América Mineiro, se eu não me engano, na primeira fase, então eu fui em todos os jogos, inclusive da fase final, né, espetaculares, e a final também. Mas a finalíssima em si, eu lembro que a gente viu na casa do meu tio, reunimos a família toda, e aí depois, quando ganhou, a gente foi pra Baixada. Meu tio caiu, se estrupiou lá na Baixada. Foi, além de tudo, esse dia eu acho que, bom, você deve ter sofrido tanto quanto eu sofri na escola, né, cara? Com a porra da estrelinha que os coaches mostravam pra gente e tal. Então foi um negócio, além de ser um título brasileiro, para mim é o mais importante da história do Atlético ainda, né? Ainda era a gente ter chego nele, né? Acho que foi uma grande questão, assim. E a outra que eu não consigo dizer qual que é a melhor sensação para mim, assim, é a final da Sul-Americana também, de 2018, que eu fui no estádio também e foi um dos dias mais malucos da minha vida, assim. Chegamos cedo de Londrina, eu e meu primo,
meu primo foi trabalhar e me deixou na Baixada, então eu cheguei lá, era 1h30. E já tinha bastante gente, né? Não sei como é que tava lá. Tinha sim. Aí eu fiquei no Camisas, ali, na verdade até fiquei na frente do teu prédio, né? Ah, então, deve ter se visto ali. Né? Nossa, esse dia aí, esse dia eu juntei uma cerveja e fiquei sentado desde cedo também, acho que eu não fui trabalhar de tarde, um negócio assim. Nossa, e daí chegou na hora do jogo, eu já tava maluco. Nossa. E aí eu não sei, até um negócio que no Twitter eu vi uns relatos assim, igual, não sei o que aconteceu aquele dia, mas que deu uma dor de cabeça, não sei se foi o jogo, aquele jogo maluco também, me deu uma dor de cabeça no fim do jogo também, cara, que vontade até de vomitar, de tanta dor de cabeça, bastante gente falou que era cachaça, nervosismo, tudo ao mesmo tempo. Sim, mas culminou com aquela tava maluquice, um calor do né? cacete, você lembra? Sim. Cara, tava uns 40 graus aquele dia, tava bizarro no meio da galera. Assim, culminou uma alegria do cacete, né, cara? Porque também era um negócio que a gente tinha essa trava, né? Porra, será que a gente vai ganhar alguma coisa de novo, né? Chegava e batia na trave e tal. E aí, porra, conseguimos ganhar e tal, foi um negócio maluco. Então, entre esses dois, assim, eu não consigo escolher qual foi o melhor, mas são dois momentos muito legais. Ah, tá bem escolhido. E a pior, cara, o dia que você falou, puta, eu devia ter ficado dormindo em casa, não devia nem ter assistido esse jogo. Ah, cara, então, tem alguns ruins, né, mas assim, acho que também por viver ali pessoalmente, eu já não morava em Curitiba, mas eu tava em Curitiba na final da Libertadores, né? Puta, tanto no primeiro jogo que eu tava na fila já pra comprar ingresso quando chegou a notícia de que não ia ser na Baixada, Pedão, né? E aí, tipo, fiquei naquela, pra mim era claro que iam mandar em Londrina, e daí quando disseram que ia ser no Beira-Rio, perdi o tesão completamente, assim, no jogo. Fui ligar a TV, meio que nem vi que tava meio barato até os ônibus pra ir pra Porto Alegre. Se fosse o caso, dava até pra ter ido. E aí depois, na finalíssima mesmo, no Morumbi, eu fui na Baixada assistir, nos telões lá. Porra, um clima legal pra caramba, eu tinha levado minha prima e minha irmã junto, que nunca tinham ido na Baixada, então tava mó legal, assim, tudo pra dar certo, né? E aí não deu. Esse dia aí vai ficar... Eu acho que esses 2 dias, né? O dia da final da Libertadores e o dia do de Erechim lá, acho que tá na história. Acho que muita gente vai falar esses dias meio bosta. Então, e acho que pra mim ainda é pior esse dia da Libertadores, porque como eu já morava em Rolândia, né? Então, tipo, ali os amigos e tal, todo mundo torce pra time de São Paulo, né? Uhum. Então, inclusive um dos meus melhores amigos e o mais chato, com certeza absoluta, é São Paulino. Então, tipo, ainda tinha isso, né? Tinha uma tiração de sarro enorme ali depois. Cara, eu sou muito fã de um cara chamado David, né? David Williams. E o pessoal acha que eu falo brincando, cara, mas não é brincadeira. Eu sou muito fã do David, assim. Essa é a minha polêmica, porque eu defendo o David, cara, contra vários jogadores que a galera ama aí, né? Você tem alguma dessas polêmicas, assim? Não precisa ser um jogador, mas alguma polêmica envolvida com o Atlético, quando você fala, a galera fala... Tá louco. Ah, cara, eu acho... Você acabou de citar uma coisa que eu falo que a maioria do pessoal não concorda comigo. Que eu acho que Erechim não foi crucial pro Atlético perder o título. Essa é polêmica mesmo. Eu acho que se o Atlético não tivesse empatado aquele jogo, talvez o Atlético não tivesse ganho aquele jogo maluco. Foi o melhor jogo de futebol que eu vi ao vivo, que foi aquele contra o São Caetano. Foi logo depois. Também teve virada atrás de virada e foi um negócio maluco ali. Eu acho que se o Atlético tivesse ganho, tivesse com gordura, talvez o Atlético não ganharia. Eu acho que tá muito mais esse título de 2004. Estou agradecido ao Petralha, mas tá muito mais na conta do Petralha de querer pagar de gostoso pra cima do Eurico Miranda, que depois ele pintou vestiário, pôs cachorro pra correr e não sei o que, e daí a gente não ganhou daquele time horroroso do Vasco lá, do que propriamente Erechim. Eu acho que talvez esses pontos de Erechim a gente teria perdido do São Caetano depois. Eu acho que foi mais por como foi o jogo que a gente fala de Erechim, né? Tipo, que era eu entendo, praticamente ganhos. Mas eu concordo com você, eu acho que tem muita coisa por trás aí. Inclusive, cara, o Jadson, ele, depois dessa vinda dele pro Atlético, aí ele me deixou com mais tranquilidade pra falar mal dele, tá ligado? Porque eu acho que pegam muito no pé de outros jogadores e deixam passar muito esse ano aí de 2004, sabe? Que, porra, ia ser um dos maiores títulos da história do Atlético, ganhar o Brasileiro em pontos corridos, coisa que só agora o Galo
e o Cruzeiro fizeram fora do eixo Rio São Paulo. E a gente ganhar um título depois de 3 anos aí, mais um título brasileiro, o Atlético ia mudar de patamar lá em 2004. Nossa, então eu acho que pegam muito menos no pé desses caras do que deveriam, sabe? Então, eu não gosto do Washington desde aquele jogo. Até porque depois o que ele fez foi pior ainda, né? Exatamente. Só fala do Fluminense quando perguntam e tal. Cara, você é um cara... Você mora fora, mas você já falou de um monte de jogo que você vem e tal, você assiste normalmente. Você tem alguma superstição, cara? Camisa de jogadeira, alguma coisa assim pra jogo importante? Ah, cara, eu até tenho, assim, mas muda direto, né? Perde, daí a gente muda. Mas eu tento ali, tipo, por exemplo, a final da Copa do Brasil também eu assisti em casa, né? Acabei não conseguindo ir em nenhum dos jogos, eu não sou sócio, né? Mas a final da Copa do Brasil eu tentei posicionar minha família e o sofá, tudo, a casa exatamente do mesmo jeito, mas não deu muito certo, por exemplo. Tinha que ter posicionado o Hulk pra fora do campo também. O professor também, né? O professor também deu uma colaborada na merda. Cara, quando você vem pra cá, assim, você falou que você foi no Camisas lá, você tem alguma rotina que você gosta de manter quando você vem nos jogos aqui em Curitiba? Não, então, eu gosto de ir no Camisas, né? O pessoal se reúne, então, hoje eu não conheço muito mais gente, conheço mais o povo do Twitter mesmo, né? Uhum. Então, daí você começa a ver um povo conhecido, você troca uma ideinha ali. Tem a galera do grupo hoje em dia, na próxima vez você... então, exatamente, agora vai ser legal que a gente já conhece um pouco mais profundamente, assim, né? Não é mais ou menos isso mesmo, assim, mas por causa dessa e tal, faz tempo que eu não consigo ir no jogo, né? Tá difícil essa situação. Tá bem legal, cara, em volta da Baixada aí, pra Space CVS você vai gostar, tá abrindo bastante coisa ali, mais opções e tal, no próprio Boulevard, que vai abrir um bar ali. Cara, eu gosto demais desse pré-jogo, assim, eu acho que até, né, mais que o jogo, a gente foi na final da Copa do Brasil e a gente se encontrou com o pessoal do grupo do WhatsApp. Você que não tá no grupo do WhatsApp, o link tá na descrição. Tem uma galera muito legal lá. E é um jogo que a gente já sabia que a gente não ia ser campeão. A gente esperava que a gente pelo menos ganhasse o jogo, né? Mas esse pré-jogo já acaba valendo, né? Muito legal, assim. E até muita gente lá do grupo falava, pô, não tinha ninguém pra ir, não conheço ninguém e tal. A gente tá querendo fazer isso no grupo pra gente, quem for sozinho, pelo menos conseguir tomar uma cerveja com a gente antes lá. É muito bom, né? Esse senso de comunidade do Atlético em volta dos jogos ali é uma coisa que tem que continuar sempre. Sem dúvida, sem dúvida. E, cara, tem algum título, algum momento, algum jogo, alguma coisa que você ou não era vivo ainda, ou não pôde ir no dia, ou aconteceu alguma coisa que você queria ter vivido, assim, se você pudesse escolher qualquer momento nesses 98 anos aí que você pudesse viver, o que seria? Cara, por incrível que pareça, foram 2 jogos mais recentes e contra o mesmo time, contra o Boca. Os 3-0 na Baixada e depois aquele jogo na Bombonera com o Sicupira na arquibancada. Aqui eu sei que você foi, sei que contou muito pra você isso e, puta, eu gostaria de ter estado lá, assim, acho que ter vivido a torcida daquele jeito na Bombonera, conseguindo ser ouvida na Bombonera e com o grande cara da história, além de ser o grande atleta, né, o grande jogador da história do Atlético, é um puta do cara, né, como ser humano, assim, e ter podido ter esse combo ali, acho que foi muito massa. E os 3-0 na Baixada é um negócio, assim, absurdo, né? Porque a gente vê um time do tamanho do Boca vindo e sucumbindo, né, com 3-0 contra a gente e o mesmo cara fazendo os 3 gols, né, é um negócio absurdo. Assim. E como a gente acaba se acostumando, assim, né, não que a gente tenha se acostumado, mas é que depois a gente jogou com o Boca mais 3 vezes no mesmo ano, né, mas nesse dia específico era o primeiro jogo, né, primeiro Atlético e Boca na Baixada pela Libertadores, o clima tava muito legal, tipo, a galera tava meio que, sabe, tipo, parecia um jogo de Copa do Mundo, assim, aquele negócio assim, eu tô aqui porque talvez não tenha mais essa oportunidade, né? Realmente fiquei feliz, cara, porque foi a primeira resposta dessa pergunta que eu tava nos dias, né? E o legal também desse dia da Bombonera, a gente acabou perdendo o jogo e tal, é que depois da meia-noite virou o aniversário do Sicupira, né? E ele fez aniversário na arquibancada, e todo mundo, como a gente tava levando um chá de cadeira lá, chá de arquibancada lá pra sair, todo mundo cantou parabéns e tal. É uma das coisas que eu fico muito feliz, assim, de ter vivido, mas do próprio Sicupira ter
ter vivido, né? Assim, a gente fala muito dessa questão de você homenagear, né? Depois que morre e tal, depois que o cara se vai, mas eu tenho certeza que o Sicupira, ele sentiu muito o amor da torcida do Atlético e esse com certeza foi um desses momentos, né? Muito massa. Ele é um cara sensacional. Cara, essa é uma pergunta capciosa, com o perdão do trocadilho aí, cara. Se você pudesse mudar alguma coisa no Atlético, cara, eu sempre dou exemplo, mudar algum comportamento da torcida, mudar, sei lá, qualquer coisa que o clube faça, se você pudesse mudar alguma coisa no Atlético, o que seria? Levar ele pra Londrina. Assim, também. Mas está relacionado a isso, cara. Eu acho que é uma maior preocupação, tanto do clube quanto da própria torcida, para a torcida de fora de Curitiba, né? O clube principalmente, né? É lógico, a torcida, mas a torcida ainda tem que entender, eu acho que só vai conseguir entender, eu entendo esse não entendimento da torcida, porque quando eu morava aí eu também não conseguia entender o pessoal do próprio estado torcer para time de outros lugares, mas é que, cara, é muito complicado, não é escolha das pessoas, é cultural, os caras nascem com isso. Então, para você mudar isso, vai ter que ser com o tempo e com esforço. Não tem como mudar de outra forma. Como que vai acontecer isso? Com o time do bem e com essas pessoas se sentindo acolhidas pelo time e pela torcida, coisa que a própria torcida não faz. Assim, né? Legal essa visão, assim, né? Se a torcida do Atlético aceita quem vem de fora, né? Então, porque, por exemplo, meus amigos da minha idade, assim, eu fiz eles odiarem o Atlético. Eu acho que esse negócio de simpatizar não tem. Se quiser torcer, vai torcer. Torce, vai odiar. O Atlético é campeão nisso, né? Assim, desse tempo todo, e eu até já falei com o pessoal da diretoria, eu acho que o Atlético perde muito em não ter um plano de sócio. Já teve aquele sócio mundo uma época e tal, mas eu tinha muito pouco benefício. Por exemplo, para mim, eu ia pagar R$40 por mês, era um ferrado na época, para poder pagar meia no ingresso. Era esse o benefício que eu já tinha como estudante, como doador de sangue, seja lá o que fosse. Então, assim, eu até dei a ideia de fazer algo nesse sentido, vamos dizer lá, 40 conto por mês, que você tem direito a 50% do ingresso, ter direito a uma posição privilegiada para a compra desse ingresso e ter direito de ir em 2 jogos que não sejam decisões no ano, né? Ali já embutido, porque daí você paga, você tem um benefício fora do comum, você tem um monte de jogo que a Baixada não fica cheia por causa disso, porque tem sócios ali que não vão, então você poderia... 95% dos jogos. Exato, então mataria 2 coelhos com uma cajadada só. E além disso, levar o Atlético, quando o Atlético for, fazer coisas diferentes para tentar pegar a molecadinha às vezes, né? A gente até eu participei aqui da montagem da embaixada aqui de Londrina, né? Até na época que veio o pessoal da diretoria veio estruturar e tal, a gente deu várias ideias, até no começo até fazia ali os encontros com o time no hotel e tal, mas faltava ali, eu acho que falta o Atlético fazer algo maior, assim, para tentar pegar principalmente em cidades maiores, assim, né? A região de Londrina, de Maringá e tal, eu acho que dá. O Atlético, ainda mais agora que tá ganhando, né? Que tá sempre jogando Libertadores, eu acho que com esforço dá para pegar uma simpatia de um pessoal que com o tempo podem se tornar torcedores. O Flamengo não renega ninguém. O Flamengo, se o cara torce para 3 times antes do Flamengo, mas fala que torce para o Flamengo e tem uma camiseta da Lubrax de 94, eles contam como flamenguista. E isso conta, né? Isso conta até em pay-per-view, né? Nesse pagamento do pay-per-view, isso conta. Então, eu acho que o Atlético tem que se preocupar um pouco mais em aumentar a torcida. E não só essa torcida fiel aí de hoje, conta aí mais de 2 milhões, nem todos são torcedores fiéis e tal, compram camisa e tal, mas eu acho que tem que aumentar isso, tem que aceitar os simpatizantes. Eu não gosto de simpatizante, mas eu acho que tem que aceitar, assim, que só assim o Atlético vai conseguir crescer mais, né? Porque simpatia, se ficar vinculado a Curitiba... Quase amor, né? Simpatia é quase amor. Exatamente. Cara, a gente reclamava do Mundi aí, né? No fim o Atlético nem
não tem nem isso mais, né? O sistema de sócios do Atlético é muito engessado, eu acho que isso a gente cansou de falar já, né? Pô, você deu uma ideia aí sensacional, pô, não precisa nem ser R$40, pô, o próprio Coxa tem sócio de R$ 9,90 que dá esse, né, 50% de desconto, um privilégio em vendas e tal, e realmente o Atlético precisa melhorar. E tem uma outra coisa que a gente pouco fala, assim, eu acho que até que eu preciso citar mais, é a questão da embaixada, né, porque acabou, né, antes era embaixada Furacão, sim, de repente virou embaixada Cap Gigante, que eu já achei um saco falar isso, né? Porque virou, sim, o nome da chapa do Petralha. Mas até tive uma discussão uma vez no Twitter, porque, assim, o Atlético precisa das embaixadas, é muito legal, até no próprio grupo, uma das embaixadas mais ferrenhas e que a galera mais vai junto e tal, é a de Guarapuava, inclusive um abraço para todo mundo de Guarapuava aí, a moçada tá no grupo lá também. E porque quando o Atlético começou com a torcida única, lembra? A torcida humana e tal, não tinha nem venda para outros, não tinha venda para outros times, e os outros times acabavam não vendendo para a torcida do Atlético. E eu esperei tive uma discussão uma vez com um dos organizadores da Embaixada de São Paulo, porque a partir do momento que o Atlético não vende ingresso para os times daqui, o pessoal de São Paulo nunca mais ia ver o Atlético, porque os outros times de lá não iam vender o ingresso também. Eu discuti e falei, cara, daí tinha a questão de que o moleque lá tinha feito campanha, tinha foto com o Petralha e tal. Eu falei, por que você não cobra, já que você tá, né? Tudo tão lindo e tal. Porque realmente o torcedor de fora é louco, cara. A gente fala isso de se juntar e tal. Todo torcedor gosta de ter um grupo para assistir. Eu acho que as embaixadas precisam voltar a ser empolgadas pelo clube, precisam voltar a ter esse embasamento do clube aí com coisas oficiais. Sei lá, cara, faz esse sócio de fora, faz uma revistinha mensal só pro pessoal de fora receber, o Atlético nesse mês, ou falando de Curitiba, ou, sabe, o cara que mora fora. Eu acho que tem um monte de coisa que o Atlético pode fazer, e a partir do momento que o Atlético não faz nada, qualquer passo é melhor, né? E realmente isso que você falou é muito legal. O Atlético precisava muito, cara, pensar de volta nas embaixadas, porque com o time bem, com gente querendo ser atleticano, pelo menos ver os jogos, que também já é muito difícil pro Atlético, né? Então a gente tem agora mais uma outra coisa que poderia dar, a questão do login, né? Faz o login de R$ 9,90 lá, o Mundi, sei lá, mostra que você mora fora do Curitiba, já ganha acesso aos jogos do Furacão Live e tal. Então até assistir ao vivo o Atlético dificulta, o torcedor de fora realmente sente demais, né? Vamos torcer, cara, que pros próximos anos aí alguém tenha essa ideia lá dentro, alguém faça passar pelo Petralha, porque realmente o Petralha sabe que é uma luta difícil, mas que quando você não batalha, tá perdida já. Não, e é tão simples, cara, porque hoje a gente ainda tem o grupo aqui da Embaixada de Londrina e tal, mas a gente não se conhece, mas até na final da Copa do Brasil, para quem não foi para Porto Alegre, eu fiz uma reunião lá no meu prédio, tá? Pra gente assistir junto e tal, porque à noite aí eu assistir em casa, não posso gritar, porque acordo minha filha e caralho, então fui lá na churrasqueira do prédio e reuni uma galera, foi animal, assim, né? Só que, por exemplo, se o clube mandasse um chaveiro, um lápis do Atlético, cara, para fazer um sorteiozinho. Copo do jogo, sabe? Vou fazer aqui a embaixada, exatamente. Vou mandar 20 copos do jogo aí para vocês também. Aí a gente faz uma reunião, se conhece, pô, velho, você não precisa pagar mais nada, manda o brinde, a gente organiza tudo aqui com maior vontade, chama a galera, se conhece pessoalmente, aí você forma um grupo mesmo, né, como era lá no começo, para se reunir, para ver jogo, fechar bar, porque também é complicado, né, para fechar bar, essas coisas, vocês que já organizaram aí, vocês sabem que não é fácil, né? Sim, cara, o Atlético precisa realmente, tem muita gente querendo, o Atlético precisa ajudar. Valeu, Rodrigo, obrigado, cara, show de bola, legal conhecer a tua história aí, principalmente o pessoal que mora fora do Atlético, a gente acha muito legal o pessoal conseguir manter, né, essa paixão aí mesmo, tantos anos fora de Curitiba, igual você saiu muito cedo daqui, né? Obrigado, cara. Eu que agradeço, Adé, e parabéns aí pelo canal, cara, tá legal pra caramba. Espero que vocês atinjam as metas logo aí de inscritos e tal, pra continuar só aumentando aí, mas valeu mesmo, o grupo tá legal pra caramba e o canal tá animal. A gente sempre acompanhando lá.
Valeu, brother. E você que quer participar... apoiem a Pacundê. Isso, por favor, pra gente ter o estúdio aqui. Valeu, galera. Você que quer participar também, é só me mandar uma mensagem ou participar do nosso grupo lá. E é isso aí. Obrigado, galera. Fiquem com Deus aí. Se inscrevam no canal aí, igual o Rodrigo falou pra vocês. E tamo junto. Até semana que vem. Valeu, galera. Perfect.